Boa noite aos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo habitem em nós. Amém? Não tenho dúvidas que Deus está se comunicando conosco ao decorrer dessa semana. Desde o sábado, quando a gente veio aqui e ouviu aquela mensagem sobre Josué. Ontem também foi maravilhoso, porque ontem nós ouvimos falar de Samuel, eis-me aqui, foi a mensagem. E a cada mensagem nós vamos aprendendo uma maneira diferente de servir ao Senhor da melhor maneira possível. Talvez você se ache um cristão dedicado na casa de Deus, uma pessoa que pelo menos busca, uma pessoa que está lutando contra os seus erros, e você acredita que está no caminho certo para chegar até o céu. Você fala, eu estou fazendo de tudo que está ao meu alcance para chegar ao céu. Eu tenho ido à igreja, eu tenho observado os mandamentos de Deus, eu tenho feito aquilo que Deus me pede. Então eu estou no caminho certo para alcançar a salvação. Mas será que ainda não falta mais nada? Será que é só isso? A cada semana jovem, passa ano e vem mais uma semana, mais um sermonário diferente, mais mensagens diferentes. Essa semana nós estamos falando aqui de fé e ação, e estamos estudando sobre personagens bíblicos que tiveram postura de liderança dentro do povo de Deus, mas que eles não nasceram diferenciados, eles não nasceram num berço de ouro, eles não estudaram em universidades das melhores que tinham em sua época. Eles eram homens e mulheres como você é, homens e mulheres simples. E por conta disso, Deus os escolheu para que eles pudessem ter uma postura de liderança dentro do povo de Deus. E essa postura de liderança, ela foi tão notável que ela mudou o rumo de uma nação, que é a nação do povo de Israel. Deus te convida para que você tenha uma postura de liderança, independente de quem você seja. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é branco. Deus ele te convida para que você tenha uma postura de liderança. Bem, como nós ouvimos aqui, a personagem de hoje se chama Débora. A personagem de hoje se chama Débora. Vamos falar de uma mulher, viu? Uma mulher poderosa, que não existem muitos capítulos na Bíblia para falar da história dela, mas são poucas linhas de uma mulher de fato poderosa, uma mulher de destaque na Bíblia, na palavra de Deus, que serve como exemplo para os dias de hoje. Bem, falando dos dias de hoje, nós encontramos uma verdadeira guerra, você tem que concordar comigo, uma verdadeira guerra sobre o papel da mulher na sociedade. Existe um grupo hoje que são as chamadas feministas, e as feministas, elas combatem a ideia sobre o papel da mulher na sociedade. Elas combatem de uma forma até rigorosa, né? De uma forma uma liberdade escancarada, porque elas querem mostrar para o mundo que a mulher, ela é igual ao homem. E ela pode fazer tudo e mais um pouco do que o homem também faz. Se o homem pode ir sem camisa na praia, por que a mulher não pode? Se o homem ele recebe um salário bom pela função que ele desempenha, por que a mulher tem que receber menos? E elas combatem e brigam e vão às praças, às ruas e tentam revolucionar a sociedade moderna, porque a sociedade de fato olha para a mulher de uma maneira errada. Mas como é a maneira que o Senhor Deus olha para as mulheres? Nós não precisamos entender a forma como a sociedade moderna, os homens, nós, pessoas, olhamos para as mulheres, mas a forma como o Senhor olha para as mulheres e a forma como Ele quer que as mulheres sejam. Você já parou para pensar? Quem é que está certo? O machismo, o feminismo ou a Bíblia? Nós precisamos parar de tentar colocar a nossa opinião nas coisas, porque todo mundo tem uma opinião diferente. Existe aquela frase que diz, cada cabeça é um
É um mundo. Cada cabeça é um mundo diferente. E se nós formos aqui perguntar a opinião de cada um sobre o tema, eu não duvido nada que a gente tenha aqui 20, 30, 40, 50 opiniões diferentes. Só não vai ter 100 porque não tem 100 pessoas aqui. Mas as opiniões mudam de acordo com cada cabeça. Porque cada cabeça é um mundo. E todo mundo tem um jeito de pensar e de opinar diferente do outro. Mas como é que pensa a cabeça de Deus? Você falar, não tem como saber como é que Deus pensa. Porque a gente não pode tentar entender como é que Deus pensa. Meu irmão, está aqui, ó, a palavra de Deus. Você não precisa ir longe para saber o que Deus pensa, está aqui na sua frente. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a consciência de Deus, é o pensamento, é o caráter. A Bíblia é Deus, é como Ele é como Ele quer que sejamos. E a Bíblia fala a forma como a mulher de Deus deve ser e deve se comportar. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31, no verso 10. Você fala, eu conheço esse texto. Geralmente se usa esse texto aí, né, para quando você quer elogiar a sua namorada, a sua esposa. Você usa esse texto aí no Dia das Mães, Dia dos Namorados. É o louvor da mulher virtuosa. Capítulo 31, a partir do verso 10, ele comenta os atributos de uma mulher virtuosa, uma mulher diferente. E o verso 10 diz, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede as de finas joias. O coração de seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. O cântico da mulher virtuosa. Quando nós lemos esse texto aqui, é isso. A gente estava falando aqui como é que Deus quer que a mulher seja, não é? Está aqui. Está aqui. Se você ler todo o cântico da mulher virtuosa, o louvor da mulher virtuosa, você vai poder enxergar a forma que Deus quer que a mulher seja. Sabe quem era assim? Débora. Débora é o exemplo mais claro. O comentário da lição de hoje comenta que Débora era a ilustração perfeita da mulher virtuosa de Deus. Olha só, a ilustração perfeita da mulher virtuosa de Deus. Nossa, como é que pode existir uma ilustração perfeita da mulher virtuosa de Deus? Eu pensei que era Eva, porque Deus criou Eva, não foi? Foi lá com Adão, tirou lá a costela. Eu pensei que era Eva, a ilustração perfeita da mulher virtuosa de Deus. Mas não. A mulher que representa melhor a ideia do que Deus quer para as mulheres. Na Bíblia toda, quem é? Débora. E por isso que nós vamos falar dela essa noite. Você fala assim, mas por que Débora era perfeita? Ela era uma esposa boa que obedecia o marido e ficava em casa cozinhando, passando, ela cuidava dos filhos. É por isso que ela era mulher perfeita para Deus, é? Porque muitos dizem que Deus ele é machista. A religião é machista, porque a religião quer que a mulher fique abaixo do homem e só faça papéis de dona de casa. Eu quero desmentir esse conto que na verdade vem de Satanás, porque Débora, olha só, as atividades de Débora, presta atenção, Débora ela era uma profetisa, ela começou sua jornada como profetisa, ela era uma profetisa e ela profetizava em nome do Senhor, diga amém. Profetiza, olha só. Débora também ela era uma esposa. Detalhe, era a melhor das esposas. Ela era essa esposa aqui, ó, virtuosa, que amava o seu marido, cuidava do seu marido, fazia os trabalhos de casa assim. Era uma mulher virtuosa, completa. Mas não para por aí não. Débora, ela também era uma juíza. Fala assim, a juíza, ela era o quê? Uma advogada, que ia lá e o tribunal levavam para Débora? Sim, ela era uma juíza. E as pessoas levavam naquela época os problemas para quem? Para Débora.
Pegavam lá os problemas que aconteciam naquela época, se tinha alguma causa difícil para se resolver, se era pecado, se não era, o que é que tem que fazer aqui nessa situação, está devendo ou não está, precisa fazer o que para resolver aquele problema ali, é guerra ou não é, e sempre pegavam uma situação de problema, de tribulação, e levavam para que a juíza Débora pudesse tomar a decisão, pudesse bater o martelo e pudesse fazer assim, vamos fazer assim dessa forma. De fato, ela era uma juíza. Mas a juíza daquela época, ou a juíza da Bíblia, vamos deixar aqui no som aqui, tem como não? Porque é melhor do que ficar parando. A juíza Débora, ela também era uma chefe de Estado. Não era só juíza de ir lá e advogar e resolver problemas, não. Era uma chefe de Estado que governava o povo de Israel naquela época. Para você entender, na época dos juízes na Bíblia, Débora foi o quarto juiz do povo de Israel naquele momento. Não existia rei sobre o povo de Israel. E como era a forma de governo, como era que funcionava a sociedade naquele momento? O povo de Israel era governado por Deus. Deus era o rei do povo de Israel. E Deus, ele, através de um profeta, que era o juiz que ele escolhia, ele determinava o que o povo deveria fazer, como o povo deveria se comportar, e ele se comunicava com o juiz para que pudesse ser de fato um chefe de Estado, um presidente, um governador, um representante de Deus no meio do povo. E naquela ocasião, a juíza era Débora. Foi a primeira mulher. Às vezes, nós ouvimos nesse mundo que não é papel de mulher, né? Se envolver com política, se envolver com trabalhos, a mulher tem que ficar em casa. O nosso machismo natural diz isso, não é? Mas já contamos aqui que Débora era profeta, Débora era uma esposa, Débora era juíza, mas ela não parou por aí. Débora, ela era poetisa, fazia poemas, isso mesmo. No capítulo 5 do livro de Juízes, vamos para o livro de Juízes, no capítulo 5. No capítulo 5 do livro de Juízes, tem lá o cântico de Débora. Ela fazia poemas. Débora também era uma cantora, ela cantava. Débora também era uma das melhores, viu? Uma das melhores amigas. Ela conseguia conversar e conseguia se relacionar como nenhuma outra naquela época. No livro de Juízes, capítulo 5, verso 7, diz que ela também era uma mãe do povo de Israel. O povo de Israel tinha Débora como uma mãe. Nossa, você fala assim, que mulher é essa? Profeta, juíza, chefe de Estado, era como se fosse uma presidente naquela época, esposa, dona de casa, amiga, boa amiga, mãe do povo de Israel. E nós nos perguntamos, às vezes a gente está fazendo uma faculdade, está trabalhando, e a gente acha que não tem tempo para Deus. Ou a gente não pode fazer mais por Deus, porque a gente está sobrecarregado. E a gente olha para a história dessa mulher, que é a mulher que mais representava a ilustração de Deus para as mulheres. E era uma mulher repleta de atividades. Quem somos nós para falar que não temos tempo para Deus? Quem somos nós para falar que o nosso tempo é pouco para que a gente possa servir a Deus? Quem somos nós para falar, Senhor, hoje não dá, estou cansado. Hoje não posso ser um filho teu. Hoje não posso fazer a tua vontade e o teu querer, porque hoje eu estou cansado e hoje eu vou fazer as minhas atividades. Nós achamos que nós fazemos muito, mas essa mulher fazia muito mais. E ainda assim, era a mulher segundo o coração de Deus. Vamos ler a história de Débora. A história de Débora está no livro de Juízes, no capítulo 4, a partir do verso 4. Olha a sua Bíblia, por favor.
para que possamos nos aprofundar um pouco mais na mensagem de hoje. Juízes capítulo 4, no verso 4. Vamos ler? Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoam, de Guedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Então saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Vamos continuar lendo no verso 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado a sua tenda até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, e Arosete Rangoim para o ribeiro de Quizon. Então disse a Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros, e todos os seus exércitos a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera soltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete Rangoim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Bem, a história fala alguns nomes aí que, se a gente não ler lentamente, a gente acaba passando por cima. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Na história, a profetisa Débora, ela chamou a um dos mais experientes generais daquela época do exército, Baraque. E ela disse: Baraque, junte o seu exército e você vai guerrear contra os cananeus. Baraque, ele era um homem de muita experiência. E é nesse momento que a gente vê que a Bíblia não tem machismo algum, porque um dos homens mais experientes do exército do povo de Israel, ele escuta uma mulher dando uma ordem e ele diz: sim, senhora, eu vou. Eu só vou se você vir comigo, viu? Se você não vir, eu nem vou. Ele vai mais além, ele diz assim: a sua presença, Débora, é fundamental para a nossa vitória. Se você não for, eu não irei, porque nós vamos perder se você não for. Como assim? Ele acredita a possibilidade de vitória, a presença de Débora. Nossa, o que uma mulher poderia fazer naquela guerra para que ele pudesse vencer? Débora, além de ser uma juíza, profetisa, cantora, poetisa, mãe de família, mãe do povo de Israel, ela era uma guerreira. Isso aí.
Débora era uma guerreira, e após a morte de Josué, aquele mesmo Josué que conversamos aqui no sábado, após a morte de Josué, existia um verdadeiro caos dentro do povo de Israel, porque o povo ficou sem liderança, o povo ficou sem ninguém que pudesse assumir e guiar o povo, e ser o comandante do povo diante das batalhas que viriam sobre o povo de Israel. Mas essa mulher, a partir do momento que ela recebe o chamado de Deus, o chamado do Espírito Santo de Deus, ela começa a ser, além de tudo, uma mediadora do povo, como nós ouvimos aqui. Ela é aquela mulher que vai lá conversar com o povo. E eu digo para você, o diálogo é uma das coisas mais importantes que podem existir no mundo. Muitas famílias hoje estão se destruindo porque não existe diálogo, não existe conversa, não existe relacionamento. Muitas pessoas abandonam o cristianismo e abandonam a Deus, porque também não existe diálogo com Deus, não existe conversa com Deus, não existe a busca pelo relacionamento com Deus. E quando não existe relacionamento, começa agora a existir o distanciamento. E o distanciamento provoca a ruptura. Débora era uma pessoa que aproximava os irmãos, aproximava o povo de Israel. Ela sabia conversar, ela sabia resolver os problemas, ela sabia contribuir. Nós poderíamos classificar Débora também como uma psicóloga daquela época. Era uma pessoa que estava presente na vida dos irmãos, na vida das pessoas. Vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver. Deixa eu dar uma ideia. E as ideias não vinham da cabeça de Débora. Na qualidade de profetisa, o dom de persuasão de Débora vinha do próprio Deus. Isso traz uma lição muito preciosa para nós hoje. As suas habilidades não vêm de você mesmo. O que você sabe fazer hoje não vem de você mesmo. Tudo o que você é, tudo o que você pode fazer, tudo o que você tem dentro de si como uma habilidade, isso sai de Deus. Deus te dá, Deus te concede. E sai de Deus para que você possa usar esse dom e essas habilidades em favor de outros. Muitas vezes nós estamos sepultando os nossos dons dentro de nós mesmos, sepultando as nossas habilidades dentro de nós mesmos, e nós não conseguimos servir a ninguém com aquilo que Deus nos deu. Nós não conseguimos ajudar ninguém com aquilo que Deus nos dá. As nossas habilidades, os nossos dons, nós usamos tudo isso, juntamos, colocamos dentro de uma caixa, lacramos essa caixa e enterramos dentro de nós. O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? As nossas habilidades, os dons, os talentos. Nós temos que usar os presentes de Deus para servir a outros, assim como fez Débora. E na qualidade de mediadora, ela ajudava o povo, ela conversava com o povo, e o povo começava a confiar nela por conta da postura de liderança dela, de se colocar à frente do povo, para que o povo pudesse se sobressair naquele momento de dificuldade após a morte de Josué. E a confiança que era depositada em Débora fez com que um dos guerreiros mais imponentes daquela época, Baraque, pudesse agora falar assim: Débora, se você está mandando ir guerrear contra um povo que tem quase 1000 carros de ferro, eu vou. Meus 10.000 homens aqui. O povo de Israel nunca foi um povo poderoso em batalha. Nós temos que assumir isso. O povo de Israel não tinha os melhores escudos, não tinha as melhores espadas. O povo de Israel não tinha carros de guerra em grande quantidade. O povo de Israel, ele não tinha muitas armas para poder guerrear. Mas na frente, após a saída de Débora do cenário de juíza, entra um próximo juiz, que é um próximo assunto, mas só para comentar, que é o juiz chamado Gideão. E Gideão, ele vence uma batalha semelhante a essa, sem armas. Gideão não tinha armas e venceu. Isso prova que o povo de Israel não era um povo que tinha expertise na guerra,
mas o povo tinha o Deus do universo. Diga amém. E esse Deus do universo, ele fazia o povo vencer quando não tinha condições de vencer. Porque naquele momento o Baraque foi lá, reuniu 10 mil homens. E reuniu os 10 mil homens e eles foram caminhando rumo à guerra, caminhando. E chega um momento que os 10 mil homens de Baraque começam agora a subir as colinas, e de repente eles param e contemplam o exército poderoso dos cananeus. Carros de ferro, homens, espadas, escudos, milhares de homens fortes, acostumados a guerrear. E o povo de Israel fala: pronto, os homens naquele momento se estremeceram. Mas à frente do povo vai um Deus poderoso. Junto daqueles 10 mil homens também ia uma mulher. Ela não se acovardou. Ela não ficou lá embaixo da árvore que ela atendia o povo, esperando saber o resultado da guerra. Como verdadeira líder, ela se colocou dentre os guerreiros. E ela falou: se o povo vencer, eu vou vencer. Se o povo perder, eu vou perder. Mas Deus já me revelou que o povo irá vencer. Nós vamos vencer porque Deus me revelou. O povo venceu. Como diz o relato, nem um só homem dos cananeus sobreviveu. A Bíblia às vezes usa um relato, uma situação de guerra. E às vezes nossas mentes podem até imaginar, né? Que coisa, que Deus violento é esse, que povo violento é esse, não deixou sobreviver um só povo. A situação daquela época era uma situação de batalha. E Deus, ele se manifestava através das batalhas para proteger o seu povo. Não é diferente do que acontece hoje. Hoje nós vivemos um grande conflito entre o bem e o mal. Muitos têm perdido, muitos têm abandonado, muitos têm deserdado dentre essa guerra em que nós vivemos e têm passado para o outro lado. Porque quando contemplam da colina o exército poderoso do inimigo, os carros de ferro do inimigo, muitos se acovardam. Muitos perdem a coragem que tinham, ou a pouca coragem que tinham, e correm, desesperados. Muitos se alinham com o inimigo. Eu não vou ficar nesse povo aqui não, que vai perder não. Eu não quero ficar do lado do perdedor não. Eu vou para o lado lá. Tem carro de ferro lá, tem espada, tem escudo, tem muitos homens fortes e valentes. Eu vou para o lado de lá. Mas no meio do pequeno povo, no meio dos poucos soldados, existe um Deus que luta junto conosco. No momento das batalhas, a presença do rei no meio do povo simbolizava vitória. O rei lutando conosco, o rei encoraja os seus homens. O rei, quando está lá lutando no meio do povo, ele é uma força que vai fazer com que o povo se motive a vencer a batalha. Os guerreiros, quando vinham o rei ao seu lado, lutando, ensanguentado, eles se animavam para vencer a guerra. E com o nosso Deus não é diferente. Tenha certeza, o nosso Deus está no meio de nós, lutando contra o inimigo nesse momento. E ele ainda diz: filho, você não precisa levantar um só braço, um só dedo. Eu luto por você. Eu venço por você, eu já venci por você. Você não precisa se esforçar. Eu queria também comentar para você que a tradução da palavra, do nome Débora, nós falamos aqui, é abelha. Abelha, não é? Mas o nome Baraque também tem uma tradução muito, muito bonita, que combina. Quando se combina com a tradução do nome Débora, eles formam um conjunto infalível. Baraque significa relâmpago. Relâmpago. E aí, somando Baraque com Débora, nós temos o quê? A abelha relâmpago. A abelha relâmpago. Débora também era conhecida como uma mulher que se preocupava com a sua beleza, sabia? Além de tudo, ela não era uma mulher desleixada, ela se preocupava com a sua beleza, com a sua boa aparência no meio do povo, para o seu marido. Mas, além da preocupação com a beleza,
ela era uma mulher inteligente. Relatos dizem que as abelhas são um dos animais mais inteligentes do mundo. Você acha o cachorro inteligente, né? Porque você chega em casa, o cachorro vai lá, corre para você. A abelha é mais inteligente que o cachorro. A gente vê aquele animal tão pequeno, né? A abelha, ela é mais inteligente que o cachorro. Um dos animais mais inteligentes do mundo. Uma inteligência espetacular, extraordinária. Todo o processo ali do mel da abelha prova a inteligência desse animal. E Débora, o nome dela não foi dado em vão. Ela era uma mulher que agia com sabedoria. Era uma mulher que, quando se juntou a Baraque na luta contra os cananeus, eles tinham que agir com sabedoria e com agilidade. Eu quero falar para você uma coisa. Fé e ação. Nós precisamos confiar no Deus, mas nós precisamos agir. E rápido, porque Jesus está voltando. Nós podemos ainda fazer muitas semanas de oração. Nós podemos pregar muito o Evangelho. Muitas pessoas podem vir nesse tanque e aceitar Jesus. Muitas pessoas podem sentar nos bancos dessa igreja. Mas a mensagem de hoje não é uma mensagem apenas para as mulheres, é uma mensagem para você que está aqui. É uma mensagem que chega ao teu coração e diz assim: o que é que você tem feito para esse Deus que já fez tudo por você? Onde você tem colocado o teu braço, o teu fazer, o teu caminhar, as tuas habilidades para servir a esse Deus que já fez tudo por você? O que é que Deus precisa fazer mais para que você possa acordar e entender que o cristianismo não é vivo de andar com a Bíblia, vestir com a aparência de cristão, vir à igreja, voltar para casa, dormir, acordar e seguir essa rotina? Será que o cristianismo é só isso? Será que ser cristão é só isso e para por aí, ponto final? Quando nós olhamos para Débora, nós vemos um exemplo de uma pessoa que não se cansava de servir a Deus. Não se cansava de ter um papel de destaque no seu povo. Deus, Ele espera mais de nós. Deus, Ele quer que você hoje entenda que a sua vida não está com muitas tarefas. Você não está carregado demais que não possa colocar mais uma atribuição. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vai dar um peso maior daquilo que você não pode suportar. Mas Ele quer que você pegue o peso que você acha que tem hoje e coloque sobre Ele. Levai a Deus o teu jugo. Joga sobre Ele. Joga o peso que você acha que tem sobre Ele. E carrega aquilo que vem de Jesus. Porque o jugo dele sim é suave e leve e não pesa. Nós precisamos parar de querer colocar nossa opinião nas coisas, como eu disse, de colocar o nosso fazer nas coisas. Nós precisamos ser um com Deus. O convite de hoje é: seja um com Deus. Seja a ilustração de Deus nesse mundo. Deus, Ele espera mais de seus filhos. Ele espera que você seja uma pessoa, sim, bonita, uma pessoa que se preocupe com sua aparência. Ele quer que você seja uma pessoa que tenha, assim, um bom emprego, uma pessoa que tenha uma família, seja uma boa esposa, um bom marido, um bom namorado. Mas Ele, além disso, além de sua vida pessoal, Ele quer que você se preocupe com as coisas do céu. Tem você se preocupado com as coisas do céu? Tem você colocado as coisas do céu como uma prioridade em sua vida? Tem você colocado as coisas divinas, o relacionamento com Deus, como uma coisa que é o mais importante em tua vida? Tem sido Deus o primeiro lugar em tua vida? Nós precisamos parar de ser cristãos que se preocupam muito com o eu, com quem eu sou, o que eu vou ser, o que eu vou ter. E nós precisamos ser cristãos que se preocupam com aquela pessoa que está lá fora precisando de ajuda, com a Bíblia que eu não estou estudando e nem estou pregando, com a oração que eu estou deixando de fazer, com a pessoa que eu estou deixando de ajudar,
com a ação que já não sai de mim, com a ruptura que eu estou tendo de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam fiéis a Deus, fiéis a toda prova, que entrem na linha de frente da batalha para poder combater o mal e vencer. Deus está no meio do seu povo. Deus, Ele quer vencer a guerra com você. Vamos cantar a música Fiel a toda prova. Fiel a toda prova, em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Assim como Débora foi fiel, e assim como Débora foi uma com Deus, que nós possamos ser um também com Deus, e possamos ser cristãos de valor. Cristãos que se destacam nesse mundo e que fazem a diferença na vida das pessoas e no meio de nossa igreja, da nossa sociedade. Que Deus possa te abençoar. Vamos cantar bem forte, vamos nos colocar de pé, cantar bem alto, que nós seremos fiéis a toda prova, em todos os lugares por onde passarmos.